cantamos e contamos essa história. A história de como Deus nos amou. Não é isso que a gente cantou agora? Mas como é que Deus conta a nossa história? Já parou para pensar nisso? Se Deus tivesse uma conversa lá, Pai, Filho, Espírito Santo, tarde de domingo, depois de ter comido uma lasanha, saca, relaxado no sofá celestial. Aí ele viu para o outro e falou assim: rapaz, tem visto da visão lá na igreja lá? O que será que ele teria para contar, né? Eu não sei se eu tenho medo disso, se eu tenho desespero, se me gera ansiedade, medo. Mas é interessante a gente fazer essa indagação, porque Deus está contando a nossa história. Deus está contando a nossa história. Nos dois sentidos, contando os dias, mas também contando os fatos, né? E o tema para a nossa meditação nesta manhã é: como é que Deus conta a nossa história? Esse é o título da nossa reflexão. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Texto bastante conhecido por nós, a genealogia de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 16, nós vamos ler. Quero convidar você que está aí do outro lado da tela também, de repente você está com uma Bíblia perto de você, sinta-se parte desse culto também, seja servido aí de buscar uma Bíblia, um exemplar, então no smartphone, algo assim. Acompanhe conosco, não seja meramente um telespectador, seja participante ativo desse culto também. Leia conosco, vai ser um privilégio ter você com a gente aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Zacarias, a Ezequias, perdão. Zacarias não está aqui na genealogia. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e amado Deus, nós, nesta manhã dominical, já temos participado, Deus, temos sido privilegiados em participar desses momentos de adoração ao Teu nome, já um culto às 9 horas, escola bíblica dominical, agora os momentos da nossa liturgia, mas nós queremos separar, Deus, e pedir para que o Senhor aceite esse tempo que nós dedicamos exclusivamente para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, porque o Senhor fala e as coisas acontecem. Eu falo, qualquer pessoa fala e nada acontece, mas se o Senhor falar, qualquer coisa pode acontecer.
tem misericórdia de nós, apesar desse tão limitado instrumento aqui, e ministra a sua igreja nesta manhã, uma vez mais, como tem sido até aqui, e glorifica o teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como Deus conta a nossa história. Genealogia é uma palavra grega, Gênesis, e ela, traduzida literalmente, ela é compreendida como a fonte, a origem de algo. Numa construção melhor dessa ideia, Gênesis é a palavra que dá a ideia do circuito da vida humana, ou o registro da descendência ou da existência de alguém. Essa é a palavra grega que nós encontramos aqui, livro da genealogia, Gênesis. O Gênesis de Jesus Cristo. De onde ele vem? A fonte. Qual é o princípio disso? É inegável que essa palavra Gênesis faz a gente pensar literalmente no livro de Gênesis, que na versão grega da Septuaginta e depois, mais tarde, nas novas traduções, acabou sendo, o livro em si acabou sendo intitulado. Antigamente, os livros do Antigo Testamento, o nome, o título que a gente tem hoje lá, na verdade, antigamente era a primeira expressão, como é que o livro começava, né? Então, Gênesis, originalmente falando, o título original de Gênesis seria Bereshit, né, o princípio, né, ou seja, em princípio. Mas a gente acabou popularmente conhecendo esse livro como Gênesis. E do que fala o livro de Gênesis? Literalmente, pelo menos na gramática como ele está escrito, da origem das coisas. Como é que a coisa começou, como é que a história começou. E dentre a narrativa do Gênesis, eu gosto muito de pensar em princípio, a palavra princípio, do hebraico reshit, dá sim a ideia de começo, o início de um processo, mas essa palavra também pode ser compreendida como princípio na perspectiva de um preceito, um propósito, um princípio, um valor designado. A razão pela qual algo acontece, o princípio de algo. Quando a gente junta essas duas palavras, a gente começa a perceber a história da criação lá em Gênesis de uma maneira curiosa. Porque, por exemplo, no capítulo 1 ainda, no versículo 28, ali no versículo 26, diz a narrativa que o Senhor, então, resolveu fazer a humanidade. A palavra Adão ali, designando humanidade. E conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E aí tem aquela narrativa depois mais cuidadosa, que Deus forma um homem do pó da terra, sopra nas suas narinas, ele passa a ser alma vivente. Mas no versículo 28 do primeiro capítulo, ele diz assim, que o Senhor abençoou esse homem que fez, essa humanidade que fez, e designou um princípio, um propósito, uma razão. E o texto diz que esse propósito, esse princípio foi: sede fecundos, multiplicai-vos, melhor dizendo, enchei a terra. Beleza. Não podia ter um propósito melhor, né, irmãos? Glória a Deus por esse propósito. Ô, benção. Multiplicar é bom demais. Mas quando a gente vai lendo a história, a gente vai ver ali, a história faz uma pausa, e ela vai ser contada mais minuciosamente, né? Eu gosto de pensar em Gênesis. Eu estou falando de Gênesis para a gente poder entender depois melhor a genealogia, tá, irmãos? Vem comigo, vai dar tudo certo. Gênesis conta a mesma história 3 vezes. Primeira vez ele conta a história nessa perspectiva. Deus vai falando, vai acontecendo, vai criando, pá. Depois no capítulo 2, ele começa a contar a mesma história. Depois você dá uma olhada lá no livro de Gênesis. Fala, Deus criou as coisas, o céu, a terra e tal, e ele criou o homem. Aí ele vai explicar mais ou menos como é que foi a criação do homem. Aí ele insere ali o jardim,
né? Plantou o Senhor um jardim ao oriente do Éden, colocou lá o homem. E aí a gente encontra no capítulo 3 a narrativa da entrada do pecado no mundo, propriamente falando, né? E aí vem uma pergunta ao meu coração. Não sei se você já teve cuidado de reparar nisso. Deus criou a humanidade, homem e mulher os criou, designou um princípio, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. E vão viver no jardim. A pergunta é, quais foram os filhos que Adão e Eva tiveram dentro do jardim do Éden mesmo? Quais foram, irmãos? Nenhum. Opa! Isso significa que a humanidade só foi começar a cumprir essa designação do propósito de Deus no contexto de pecado. Os primeiros filhos, pelo menos dentro da narrativa bíblica, vieram sendo já homem e mulher pecadores. Caim e Abel. Inclusive o capítulo 4 começa justamente dizendo que foi ali, não sei se aconteceu antes, mas em Gênesis 4, coabitou o homem com Eva. Ali eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Coabitou o homem com Eva, essa deu à luz a Caim, né, Abel. E aí ele vai. Quando chega lá no capítulo 5 de Gênesis, aí começa a contar a história de novo. Que capítulo 5 começa assim, essa é a genealogia de Adão. Aí ele começa a trazer vários nomes. Então, isso é muito importante a gente entender, queridos, porque a história, eu não quero forçar uma exegese aqui que não tem, mas, de alguma forma, a história da humanidade, do ponto de vista genealógico, ela é contada num contexto onde o homem original já havia caído da sua condição original. Isso significa dizer que nós não sabemos como ser pai e mãe. A gente sabe ser marido, a gente sabe, isso a gente sabe bem. Pelo menos deveria saber. Mas ser pai e mãe a gente não sabe como é que é. Porque a gente só foi saber disso. Por exemplo, eu só aprendi a olhar para minha esposa, pensando eu como Adão, não Davi. Eu só aprendi a olhar para minha esposa como mãe, vendo-a como a mulher que tu me deste. E não como carne da minha carne e osso dos meus ossos. Entende? Então é difícil lidar com esse negócio. Né? Primeira vez que eu peguei Isabela, e agora aconteceu a mesma coisa, pegando o José há 2 meses atrás, eu peguei e falei, Jesus do céu, como é que faz mesmo? E parece que um aplicativo é instalado na hora. Você lembra de tudo, você lembra como é que troca fralda, você lembra Você lembra, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim continua sendo desafiador. A gente não sabe como fazer isso. É por isso, então, que eu quero afirmar que genealogia, por assim dizer, é a forma, entre aspas, como Deus conta a nossa história. Deus conta a nossa história olhando de onde a gente vem. Toda vez que Deus chamava um profeta, se a gente vai ler lá no profeta, livro do profeta fulano, filho de Beltrano. Já reparou isso? Então Deus chamou fulano de tal, que era filho de ciclano de tal cidade. Ele sempre puxa a nossa ficha. Para falar de quem a gente é, Deus puxa a nossa ficha, nossa história. E é interessante que no formato original do Antigo Testamento, o último livro, porque no nosso aqui o último livro é o de Malaquias. Depois de vários concílios, onde isso foi reorganizado e colocado de forma mais pedagógica para a gente, não significa dizer que a Bíblia foi alterada, significa dizer que a organização canônica facilita a nossa compreensão das coisas. Mas se você for pegar lá os mais antigos, que a gente chama de escrituras do Antigo Testamento, o último livro é o livro de Crônicas. E é um livro recheado de genealogia. Porque isso tem uma razão de ser. Porque na mentalidade judaica,
Isso era contar a história a partir das genealogias, especialmente no contexto dos livros das crônicas, era meio que uma garantia de identidade cultural e religiosa do povo após o exílio da Babilônia. Por isso que a genealogia de Jesus coloca, inclusive, o exílio na Babilônia, dentre tantos outros episódios, como um episódio importante. Versículo 17, que eu fiz questão de não ler, fala isso: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Babilônia são 14, e do exílio da Babilônia até Cristo são mais 14. Então é um marco. Deus, quando olhava para a história, ele falava para o profeta: escreve a genealogia aí, não perde de vista não. Então a gente volta aqui para o texto de Mateus com essa cosmovisão, né? E a gente vai ver então que essa genealogia de Jesus Cristo, ela é escrita a partir de um verbo de ligação. Aparece aqui 17 vezes na minha tradução um verbo, que é o verbo grego genao, ou gerar. E esse verbo é interessante. Literalmente, gerar é gerar. Gerar é fazer nascer, produzir, de uma forma mais simplória. Mas esse verbo, na tradução, na tradição judaica, e a gente vai lembrar que a gente está falando aqui de um evangelho que foi escrito por um judeu, provavelmente Mateus, não só por como para o povo judeu, ele apresenta o evangelho nessa perspectiva. Ou seja, esse verbo na tradição judaica é o ato de alguém trazer outros para o seu modus vivendi. Ou é a ideia de converter alguém a si. Olha. Então, não é simplesmente gerar. Não é simplesmente fazer nascer, mas é trazer para si. É puxar para cá. Logo, a genealogia de Jesus, por assim dizer, é Deus contando a história de como Jesus chegou até nós, mas através da narrativa de um judeu, e portanto, é Deus contando como que ele converteu a história ao seu próprio modo de viver. Eu vou repetir isso, é um pouco complicado, né? A genealogia de Jesus não é só contando como é que Jesus chegou até nós, mas é Deus contando como é que uma história totalmente estranha, cheia de nós, e alguns episódios até mesmo quase que inconvertíveis. Existem inconvertíveis? Meu consultor de palavras esquisitas. Neologismo, tá vendo? Estou bem assessorado, né, irmão? Fala a verdade. Então, como é que Deus até pega essas situações quase que impossíveis de serem convertidos, ele faz converter, porque a genealogia termina em Jesus, é justamente. Então, o que a gente pode perceber dessa história? Eu queria trazer rapidinho algumas percepções que são, por assim dizer, históricas, e que precisam tomar conta do nosso coração quando a gente olha para a nossa própria vida. E a primeira coisa que é incrível nesse texto é que a nossa história, olhando para a genealogia de Jesus e olhando lá para Gênesis, ou melhor, não para o livro, mas para essa ideia de Gênesis, a nossa história não é contada, ou não pode ser contada, por aquilo que é provável, mas sim por aquilo que é possível, ou até mesmo impossível. Note, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para começo de história, Deus começa contando a história, uma genealogia a partir de um homem que não podia ter filho. Ou a sua esposa, o que dá no mesmo. A genealogia começa de um personagem estéril. Ou
O que dizer um pouquinho mais tarde? Então, não há probabilidade. Olhando para Abraão, não há probabilidade. Mas o impossível se manifesta. Você vai ser pai de muitas nações. Abraão não soube lidar muito com isso, a ansiedade da mulher, só dela, né? Fez com que, eu acho que, vamos facilitar o processo, toma aqui a minha ajudante, minha serva aqui, tem um filho com ela, vamos resolver logo esse problema. A gente está velho. Imagina quantas DR Abraão teve com Sara. E Abraão ali naquela preocupação, né? Porque o tempo vai passando, a biologia não ajuda, né? O organismo não ajuda muito. Aí a Sara pega e fala assim, pega Agar, tem um filho com ela, vamos facilitar o processo. E aí ele vai, não é. Mais tarde ele tem Isaac. Isaac tem os 2 filhos lá. Aí vem outra improbabilidade. Eu não sei como é que foi exatamente, mas um filho nasce agarrado no pé do outro. Aquela luta pela primogenitura, e o nome Jacó, que traduzido para o português é enganador, né? Improvável. Mas é justamente esse sujeito que luta com Deus, aquele antropomorfismo do texto de Gênesis, e tem o nome mudado para Israel, de enganador, né? Para prometido de Deus, para escolhido de Deus, que acaba se tornando a grande nação. Improvável, totalmente improvável. Ou se você quiser andar um pouquinho mais na história, olha o versículo 5, Salmão gerou de Raabe, uma prostituta. Na história de Jesus, irmão. Vergonhoso. Escandaloso. Uma prostituta na genealogia de Jesus. Mas se ainda não está bom para você, então olha um pouquinho mais abaixo, o versículo 6. Ou melhor, o versículo... o 6 mesmo. Jessé gerou, e aí aparece aqui, ó, uma das poucas classificações. Não gerou Davi, gerou o rei. Tá? O rei Davi. E aí, olha que coisa. O rei Davi gerou a Salomão de quem? Da que fora mulher de Urias. Não fala nem o nome dela. Fala do pobrezinho de Urias, que você deve se lembrar bem da história. Qual a probabilidade? Ou Deus tem uma quedinha por gente problemática, ou Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha para a sua vida com os meus olhos. Porque se você olhar para a sua história, você vai encontrar alguma razão improvável para você estar aqui. Pode ter certeza. Você vai achar um nó aí na sua história. E eu digo pela minha história. Eu sou neto de, por um lado, um músico extremamente complicado, uma série de problemas de saúde mental, uma determinada altura da vida não pôde continuar sendo músico. Uma avó, isso do lado paterno, que era professor de matemática, que quando tinha um circo na cidade já fazia um bico de palhaço, para ajudar na renda de casa. Tiveram a filharada, o meu pai era o penúltimo. O meu pai era um sujeito mais improvável do mundo, que resolveu namorar a filhinha do seu Geraldo Nogueira. Seu Geraldo Nogueira, o comerciante mais famoso da grande metrópole de Passa Quatro, com seus 15 mil habitantes. Todo mundo conhecia o seu Geraldo Nogueira. Tanta mulher em Passa Quatro, meu pai quis logo a Maria de Lourdes. Que lá na altura dos seus 19 anos, meu pai com 18, servindo em Itajubá, deu uma puladinha de muro, literalmente, foi lá em Lorena, cá estou eu. Um pai que olha um namoro esquisito, que nasce de uma situação confusa, onde o meu pai vira para minha mãe e fala assim: ó, só estou casando com você para poder baixar a poeira. Depois que o negócio resolver, porque eu fui criado solto. Só que a minha mãe estava de resguarda de mim, teve o Pedro. Estava de resguarda do Pedro, teve o Miguel. Estava de resguarda do Miguel, veio a Sara. Estava quase saindo da resguarda da Sara, veio a Elis.
Estava quase saindo da resguarda da Elisa e o Gabriel. Falei, pelo amor de Deus, gente, que casamento mais improvável que é esse? Que história é essa? Quando eu nasci, eu era tão feio que meu pai não acreditou que era eu. Não tinha nome. Aí tinha uma Bíblia do lado do criado mudo. Meu pai resolveu ver lá, procurar um nome. Graças a Deus que ele achou Davi, irmãos. Graças a Deus. Imagina, Salatiel, Zorobabel, rápido despojo, presa segura, o nome do filho de Isaías. Imagina. Só que Deus não estava olhando para uma gravidez indesejada da minha mãe. Deus estava olhando para um pastor. Sabe? Probabilidade nenhuma. Vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. O que dizer então da dona Lidiane? Filha temporão. Minha sogra tinha 4 filhos homens. O mais novo tem a minha idade. Você imagina, o meu sogro, quando eu fui conhecer, ele falou assim, não, você pode namorar com ela, você só se entende com os 4 irmãos mais velhos dela. Eu olhei para ela e falei, essa história você não me contou. Filha temporão, minha sogra sofreu um acidente de carro, quase morreu. Minha sogra parece um homem de ferro, de tanta prótese que tem. Não podia ficar grávida. Engravidou da Lidiane, teve gestação toda na cama. E aí um dia, no acampamento de carnaval, eis que entra aquela morena maravilhosa. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e ela se apaixonou na hora. E aí está aqui, olha. Qual que é a chance, irmãos? Lá em Conceição do Rio Verde, ou lá em Passaquá, 2 cidades extremamente longínquas, 100 quilômetros de distância. Eu nem imaginava que lá tinha a neta do seu Juca, que era barbeiro, com a dona... Gente, não tem... Olha para a sua vida, qual é a chance? Mas é assim que Deus conta a nossa história. Porque uma segunda lição maravilhosa aqui, queridos, é que os nossos filhos, eles são um instrumento de redenção na nossa história. E nós precisamos olhar dessa forma. Fulano gerou fulano. Olha Salomão, filho de Davi, com Batseba. Agora Salomão, quantos filhos Davi tinha, queridos? Batseba nem era a primeira esposa. Mas Salomão foi eleito por Deus para assumir o trono. E ele redime uma história. Você deve se lembrar do que aconteceu com aquele primeiro filho, fruto da relação de Davi com Batseba. Davi amargamente ficou ali. É isso que fazia daquele homem um homem segundo o coração de Deus, um homem arrependido. O pecado doía em Davi. O Salmo 32, Davi chega a falar, eu fiquei doente. Enquanto eu calei os meus lábios, eu fiquei doente, meus ossos doíam. Aí Deus levanta Salomão para redimir a história. E tantos outros que foram nascendo. Raabe, uma prostituta, que se tornou a bisavó, não é isso? De Davi. Olha, quando eu olho para essa história que eu acabei de contar para você, que é a minha história, perdão, mais uma vez pedindo licença, eu só tenho um entendimento. Toda a história que aconteceu na minha vida, no meu nascimento, um menino indesejado, inoportuno, fora de tempo, tudo isso. 5 anos depois, nasce uma menina lá em Conceição do Rio Verde, também de uma gestação complicada, já acabei de falar. Só tem uma razão de ser tudo isso, queridos. E é maravilhoso pensar nisso. Deus queria fazer a Isabela e o José. Deus, desde antes da fundação do mundo, sonhou com a Isabela e com o José. E a Isabela não seria jamais Isabela. E o José não seria jamais José se não fosse Davi e Lidiane. Que Deus tem propósito para os nossos filhos, queridos. E Ele usa a nossa história toda problemática para trazer os nossos filhos para dentro da história. Então nós vamos parar de olhar para os nossos filhos. Aliás, queridos, a agenda da nossa igreja precisa urgentemente ser, com todo respeito, reverendo, corrigida no sentido de que nós precisamos prestar mais atenção nessas crianças. Porque elas são instrumento de redenção na nossa vida. O que nós erramos, nós estamos tendo nossos filhos a oportunidade de fazer diferente.
E às vezes as crianças ficam só com aquele espacinho, com aquela rebarbinha, querendo inverter a coisa. Primeiro que Jesus já começa logo de cara, nós aqui tentando fazer um louvor, a coisa Jesus faz da boca dos pequenos, traz as crianças para fazer o louvor. Vai ser perfeito. Põe elas para orar. Coraçãozinho puro. Sincero. Nossos filhos, queridos, são um grande instrumento de Deus, e a genealogia de Jesus mostra isso para nós claramente. E deixa eu falar uma coisa para você, mas eu não tenho filho biológico. Lembre-se, Jesus era filho adotivo. Jesus era filho adotivo, né? De certa forma. Então não tem nenhum problema. Se você não pôde ter filhos, Deus resolve isso. Às vezes nem adotando, propriamente falando, mas através da sua disposição em criar filhos. Em criar, cooperar na criação e na formação de crianças. É assim que Deus converte a história. E por assim dizer, para a gente concluir, não há história que não possa, em primeiro lugar, não há história que não possa, né? Não há história, a nossa história não é contada por aquilo que é provável, mas sim por aquilo que é possível, e na mão de Deus tudo é possível. Segundo lugar, os nossos filhos são instrumento de redenção da nossa história, mas em terceiro lugar, não há percalço, não há acidente de percurso na nossa história que não possa ser transformado em bênção e convertido a Cristo. É uma conclusão praticamente. Porque de todas essas... Quando eu vou lendo essa genealogia, parece que eu vou vendo um tanto de gente tropeçando, uma atrás da outra. Cada nome que entra eu falo, ai. Mas não, esse não, ai. E no final, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Porque note, não era nem por Maria, mas era por José, a genealogia. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Toda aquela história, todos esses personagens esquisitos, essas histórias, sabe, improváveis, e foi a história através da qual Cristo nasceu. Então, não tem nó na sua vida, na sua história, não tem passado, não tem erro no passado que não possa ser convertido a Cristo, não tem isso. E como é que a gente precisa entender isso? Deixa eu contar, sabe, se converter a Cristo, presta atenção nisso aqui, se converter a Cristo fosse o problema de Deus, estava fácil de liquidar a fatura. Estava fácil. Sabe o que acontecia? Só imagina comigo, só imagina. Aconteceu lá o pecado. O povo foi se perdendo e tal. Vamos imaginar um dia que Deus resolve, fala assim, hoje eu vou redimir a história. Deus abre uma janela no céu. Uma janelona assim. E aí ele falava lá de cima. A casa caiu. Quem está comigo? Vem para o céu. Quem não está comigo, vai para o inferno. Quanto tempo você acha que Deus ia levar para converter todo mundo? 10 minutos no máximo, para os mais, como diz o governo Jorge, desarvorado. Porque era só Deus falar. Eu sou Deus. A casa caiu para todo mundo. Seguinte, quem quer vir para cá, acabou o problema. Não precisava tudo, está fácil liquidar essa fatura. Mas só que a redenção, Deus escreve a história da redenção através da nossa história. É Caim que mata Abel. E aí, o próprio Caim fala, eu mereço morrer, e Deus fala assim, não vai morrer. Eu vou batizar você aqui. Deus colocou um sinal em Caim. Ninguém vai pôr a mão em você. Caim vai levar a vida. Depois vem o outro filho. Né? E aí, depois vem Noé. E aí, Deus olha de novo. Quase que ele falou, a casa caiu aquela vez. Eu só acho. Mas em vez de falar, a casa caiu, ele mandou um aguaceiro, chuvarada. Acabou com tudo, começou de novo. E assim vai. Porque Deus, Ele age na história
através da nossa história. A redenção é escrita a partir justamente desses aparentes erros e acidentes de percurso, porque senão não haveria arrependimento, não haveria necessidade de conversão, e com isso não haveria revelação do Cristo. Então nós precisamos converter o nosso olhar, queridos, ao olhar de Deus. Como é que Deus está contando a sua história? Você precisa parar de olhar para a sua história e contar somente como se fosse lamentação de Jeremias. Tem gente que conta a história só lamentando. Como é que está a vida? Está uma tragédia, pastor. Está acontecendo, que a mulher não presta, meus filhos só dão trabalho, meu avô está doente, meu pai está preso, minha mãe está endividada. Você já parou para perguntar ao Senhor, o que o Senhor está fazendo na história? Me mostra, está caótico. E aí vai ler a genealogia de Jesus. E Deus vai falar para você justamente no caos. Aliás, é assim que começa a Gênesis. Era o caos. A terra era sem forma, vazia. Disse Deus, haja luz. Disse Deus. E Deus vem e bota a ordem no caos. Não existe história caótica que não possa ser convertida, queridos. Não existe passado que não possa ser redimido na história, através da sua conversão e da conversão dos seus filhos. É por isso que a gente batiza criança. Tem gente que não entende até hoje. Por que vocês batizam criança? Na idade da razão, eu não preciso de razão não para entender que essa filha é projeto de Deus na minha vida. A razão está no fato dele estar aqui no meu colo. Não precisa de mais razão que isso, não. A prova da fidelidade de Deus na minha família é que Ele me deu 2 filhos. E eles são instrumento de Deus, não só de cuidar da minha mente, de redenção. Isso é projeto de Deus. É por isso que a gente batiza filhos. Uma explicação teológica rápida e simples. É essa. Olhe para a sua história com o olhar de Deus, queridos, porque Deus está contando a sua história. E Deus pode surpreender você contando a sua história de modo diferente. Talvez a gente sempre espere que Deus vai contar a nossa história só contando nossos podres. A grande televisão do dia final. Imagina que a grande TV vai passar a nossa vida inteira, que vergonha. A gente fica até, me dá até urticária de pensar nisso. Vocês vão ver tudo quem que é o Davi que vocês não conhecem. Davi por trás do terno. Mas por outro lado, pode ser justamente essa minha história que vai me levar novamente aos pés de Jesus. Eu falo, Deus, a minha história não tinha nada para dar certo. Olha o que o Senhor fez, eu estou aqui. Olhe para a sua vida com o olhar de Deus, porque Deus pode surpreender você com a história que Ele está contando, em nome de Jesus. Amém, queridos?